última terça-feira do mês de setembro. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Câmara. E agora vamos conferir os destaques da sessão de hoje. Dia Nacional de Luta pela Pessoa com Deficiência é celebrado na Câmara Municipal. Eu gostaria de iniciar essa apresentação já informando o novo símbolo universal da acessibilidade. Essa imagem ela foi anunciada pela ONU em 2015, mas foi aprovada pelo Senado em abril deste ano, apenas 10 anos depois. E simboliza as pessoas com deficiência físicas, intelectuais, sensoriais, visuais, auditivas. Educação em pauta, mais professores e atividades no contraturno escolar. O Centro de Formação Carolina Garcia foi criado exatamente para poder dar mais formação continuada que está prevista em lei, formação continuada a todos os profissionais de educação. A formação ela torna-se essencial, então não é um favor para fazer ou que o professor precise passar por uma capacitação, é uma obrigação. Formação continuada faz parte da LDB. Formação continuada está prevista nas legislações da educação, onde todos os profissionais de educação precisam fazer formação continuada. Esses e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. No dia 30 de setembro, data que celebra o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, a Câmara Municipal de Macaé abriu espaço para discutir inclusão e direitos. A coordenadora de políticas para pessoas com deficiência, Caroline Missouri, participou do grande expediente a convite do vereador Cezinha, líder do governo. O encontro reforça o simbolismo da data, um marco de resistência, conquistas e esperança para milhares de brasileiros. Eu gostaria de iniciar essa apresentação já informando o novo símbolo universal da acessibilidade. Essa imagem ela foi anunciada pela ONU em 2015, mas foi aprovada pelo Senado em abril deste ano, apenas 10 anos depois. E simboliza as pessoas com deficiência físicas, intelectuais, sensoriais, visuais, auditivas. Ela transmite a ideia de inclusão, equidade e, principalmente, das potencialidades das pessoas com deficiência. Aqui ao lado esquerdo, apresentam-se os símbolos de acessibilidade que a sociedade já está acostumada. E a imagem nova, ela se trata de uma mensagem que as pessoas com deficiência clamam por informar. De um ícone passivo, passamos a uma mensagem de protagonismo. Da deficiência para a pessoa, da limitação para a autonomia. Não é apenas uma evolução visual, é um reposicionamento sobre inclusão. Também não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade para falar sobre os termos corretos para se referir às pessoas com deficiência. No Brasil, a terminologia usada para se referir às pessoas com deficiência tem evoluído significativamente ao longo dos anos, acompanhando as transformações sociais e culturais que visam a inclusão e o respeito à diversidade. Com isso, termos como pessoa com deficiência, portador de necessidades especiais, pessoa portadora de deficiência, deficiente, podem ser encontrados em discursos, legislações e no cotidiano. Por isso, é preciso esclarecer que o termo correto é PCD, pessoa com deficiência, o mais adequado, pois ele foca na pessoa e não na sua deficiência ou limitação. Uma dica: existem pessoas sem deficiências e existem pessoas com deficiências. Hoje é o último dia do mês de setembro, dia 30, mês muito importante para as pessoas com deficiência. Hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência Auditiva. Hoje é o Dia Internacional do Intérprete de Libras. Aproveito a oportunidade para parabenizar os profissionais que estão ali e todos os demais que exercem essa função tão importante, essa ferramenta de inclusão. Neste mês, a campanha nacional de Setembro Amarelo é muito conhecida em função das questões envolvendo a saúde mental das pessoas, mas hoje é preciso dizer que o mês de setembro também é verde e também é azul, ou setembro surdo,
em virtude do dia 21 ser o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência e do dia 26 ter sido celebrado o Dia Nacional do Surdo. Dia 26 de setembro foi quando o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, foi criado lá no Rio de Janeiro por Dom Pedro II. E ainda existe até hoje, sendo referência nacional. Bom, passadas as informações gerais, vamos falar um pouquinho sobre a nossa cidade. Eu não poderia deixar essa oportunidade passar sem honrar aqueles que foram pioneiros na história das pessoas com deficiência da nossa cidade. Registro aqui a minha homenagem e a minha gratidão aos senhores Ildemar Miranda, do Centro de Vida Independente, Lourdes Trajano, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Macaé, Marilene Fernandes, da Associação Macaense de Apoio aos Deficientes Auditivos, a AMADA, Marcos Passos, da Associação Macaense de Apoio aos Cegos, a AMAC, Oneida Terra, da Associação Pestalozzi, de Macaé, obrigada, Rita Manhães, da Escola Centrinho, e Vânia Tolipan, da Associação Portadores de Alegria. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico das reestruturações administrativas que aconteceram nesse contexto da pessoa com deficiência aqui da nossa cidade. Em 2008, a Subsecretaria de Acessibilidade e Proteção à Pessoa com Deficiência foi criada, vinculada à secretaria outrora denominada Secretaria Municipal de Assistência Social. Em 2010, a Secretaria de Assistência Social passa a ser chamada de Secretaria de Desenvolvimento Social e, posteriormente, Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Vale a pena destacar a diferença entre dois termos, assistência social e desenvolvimento social. A mudança de um nome para o outro reflete uma modernização da política social. O termo desenvolvimento social abrange os objetivos da assistência, mas de uma forma mais completa e integrada. Esta coordenação ela está vinculada a uma Secretaria de Desenvolvimento Social e não de uma Secretaria de Assistência. É importante frisar sobre isso. Em 2016, a subsecretaria deixa de existir, dando lugar à Coordenadoria de Políticas de Direito e Fomento à Inclusão, com uma redução significativa no que se refere a questões orçamentárias e mão de obra, trazendo, a meu ver, um prejuízo não somente para o próprio sistema municipal, mas também às pessoas com deficiência desta cidade. Para ambos os casos, o acesso às informações e informações, a referência, ficou mais difícil de ser identificada, reforçando a prática e a luta em prol da inclusão somente à esfera da saúde e da educação. Em 2025, o atual cenário, a coordenadoria passa a ser chamada de Coordenadoria Geral de Políticas para a Pessoa com Deficiência, mantendo a mesma estrutura administrativa. Suas atribuições, elas estão descritas na Lei Complementar 346, no artigo 157, a qual está em vigência desde fevereiro deste ano, sobre a responsabilidade desta coordenadora. Caroline ressaltou a importância do apoio legislativo para fortalecer as ações voltadas às pessoas com deficiência. Com o mês de setembro, o vereador Cezinha, ele fez o convite e possibilitou essa oportunidade para que o grande expediente fosse voltado para exclusivamente falarmos sobre a luta da pessoa com deficiência. Muito importante, ela é muito importante, porque é um momento em que os vereadores param as suas rotinas, rotinas muito expressivas, importantes também, mas é um momento em que todos ali escutam sobre a luta da pessoa com deficiência. No dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. É uma data que a gente não gosta muito de celebrar, porque a gente não celebra a luta, mas a gente celebra as vitórias advindas dessas lutas. Então, que esse dia e que oportunidades como essa aconteçam em alguns meses do ano e não somente no mês de setembro. Foi muito importante parar a rotina
dos vereadores para que todos, em algum momento, consigam sentar e ouvir, tanto da gestão municipal quanto do presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, que é uma pessoa que usa a cadeira de rodas, na construção das políticas públicas. Então, foi uma oportunidade fantástica. A vereadora Leandra Lopes apresentou um requerimento solicitando informações sobre o andamento do processo de melhoria no contraturno escolar em Macaé. Ela destacou a importância de investir na qualidade das atividades oferecidas fora do horário regular, como práticas esportivas e culturais. Os vereadores Ricardo Salgado e Marvel também contribuíram com propostas durante a discussão. Bem, falando de educação, que é da onde vim, da onde eu gosto e da onde eu consigo militar e falar com muito mais fluidez. O Centro de Formação Carolina Garcia foi criado exatamente para poder dar mais formação continuada que está prevista em lei, formação continuada a todos os profissionais de educação. A formação ela torna-se essencial, então não é um favor para fazer ou que o professor precise passar por uma capacitação, é uma obrigação. Formação continuada faz parte da LDB, formação continuada está prevista nas legislações da educação, onde todos os profissionais de educação precisam fazer formação continuada. Isso daí está em todas as diretrizes essenciais para a educação. O Centro de Formação é mais uma cobrança que eu estou pedindo para que faça a regulamentação deles, apesar da existência, a gente ainda não conseguiu fazer aí a legislação para regulamentar o Centro de Formação Carolina Garcia. Assim como o pré-vestibular social. A gente está falando de alguns equipamentos que precisam ser lembrados da importância. O pré-vestibular social também é de um cunho importantíssimo para a cidade. A gente está falando de formação de jovem, a garantia do direito dele ter diploma, de chegar à universidade pública. Ele está tendo o acesso à educação. E o pré-vestibular social, Alan Mansur, atende cerca de 400 a 500 jovens da nossa cidade, fazendo com que ele tenha a possibilidade, estamos chegando ao Enem, então vai ser agora no próximo mês, e a gente precisa estimular cada vez mais. Então a regulamentação do pré-vestibular social, inclusive sendo colocados em vários pontos da cidade, não somente na cidade universitária, se faz necessário para a gente estimular cada vez mais a educação. E quando a gente fala de estímulo da educação, e semana passada o vereador Marvel falou até atentamente todas as suas demandas em relação a projetos que você já havia implantado, Marvel, sobre educação integral. A gente está falando de projetos que vão fazer contraturno para as escolas. E eu acho que essa é a nossa missão enquanto educação, a missão de entender de quanto é importante de fazer escolas de tempo integral. Hoje, no município, são 35 unidades escolares que trabalham com escolas de tempo integral. Mas, ainda assim, precisamos avançar muito. A gente precisa avançar para dar a garantia de direito dessas crianças ter permanência de tempo integral com muita qualidade, que é o que a gente ainda não conseguiu avançar. Então, a gente precisa de contraturnos, Marvel, assim como você trouxe, com acesso ao esporte, com acesso à cultura. Inclusive, o governo federal fez um pacto, que é mais importante, de 2023, e a gente, enquanto município, fez esse pacto nacional para que a gente faça ampliação das escolas de tempo integral no nosso município. E esse requerimento está andando muito em cima disso, para saber quantas unidades escolares a gente já vai ter no próximo ano, para que a gente dê a garantia para essas crianças terem acesso à escola de tempo integral. E a gente está falando de escolas de educação infantil, de ensino fundamental. No ano passado, nesse ano, inclusive, comecei a execução de 4 novas unidades escolares, Alan. E eu fui visitar no Imburo, na semana passada, fui no Terrado do Imburo e no Imburo. Foi, inclusive, Zé da Galinha, Cezinha, que me convidou para ir lá no Terrado para visitar a comunidade. Almocei lá, inclusive. E ele trouxe as demandas daquele bairro, da importância das escolas de tempo integral funcionando. E eu cheguei na escola do Imburo, inclusive, para visitar, e a escola está de tempo integral, mas ainda está faltando profissionais dentro da escola. A gente precisa garantir que essas crianças tenham acesso. No mesmo momento, eu falei com o secretário de Educação, estive na Secretaria de Educação, inclusive num período de uma reunião, que era importante a gente falar, até para poder contribuir para que faça. E eu entendo, Alan, que a gente na administração pública tem muitas dificuldades, e eu sei o que é ser secretário de Educação, porque eu passei por lá. Mas a demanda de professores, de profissionais para estar dentro, precisa ser vista pela própria Secretaria de Educação. Não tem como a Secretaria de Recursos Humanos ficar responsável para poder incluir umas crianças lá dentro. E eu estou falando de uma escola de tempo integral dentro do Imburo,
e estava com dificuldades de ter acesso porque estava faltando professores dentro da sala. E o mais curioso, Marvel, que a gente está sem profissionais, principalmente que vai poder dar esportes no contraturno, para que a gente garanta. Inclusive, eu queria até fazer um adendo à sua fala. A gente não consegue colocar, muitas das vezes, profissionais de esporte, e eu falo daqui, enquanto estive secretária, porque a gente priorizou a matemática, a gente priorizou o português, a gente priorizou o concurso público, para que a gente tivesse professores hoje sendo chamados em concurso público, para que agora, depois que todo mundo está sendo chamado no concurso, garanta a possibilidade de fazer um contraturno nas escolas com professor de capoeira, com professores e outras formações dentro da unidade escolar. Então, por isso que eu estou aqui pedindo um requerimento para saber como é que vai ser o avanço das escolas de tempo integral, quem são os profissionais, não só os profissionais, mas quais são as possibilidades de contraturno que a gente vai ter nas nossas unidades escolares e o que vai trazer para essas crianças como qualidade não só do ensino, mas a qualidade no contraturno para poder ficar todo o período do tempo integral com atividades, não trancado dentro de uma sala de aula, tendo só disciplinas e disciplinas, mas precisando também ter a multidisciplinaridade. Obrigada, presidente. Vereadora, não é contraponto, muito pelo contrário, é ouvir a fala da senhora, mas eu, como educador físico, e eu acho que o Marvel também colabora com a mesma posição do que a educação física ela tem várias linhas de trabalho. Obviamente, eu escolhi a parte fitness, a parte científica, e me adentrei dentro disso. Mas o professor de educação física, vale relembrar, é parte fundamental da educação da criança. E quando eu falo que não é confrontá-la, é porque você fez o que tinha que ser feito enquanto secretário de educação, porque realmente a gente precisa de outras matérias que a gente, infelizmente, da administração pública, muitas das vezes tem que tomar decisões difíceis. Mas eu não posso deixar de levantar a bandeira do educador físico e dizer que as crianças estão adoecendo. Vocabulário motor, noção espaço-tempo, cada vez mais elas estão inseridas dentro do mundo digital. E eu faço um apelo ao secretário de Educação que olhem com carinho para o educador físico, para o professor de educação física, porque muitas das vezes, naquele momento, ainda mais no cenário que a gente está vivendo hoje, é naquele momento da educação física que muitas das vezes as crianças estão tendo contato com o esporte, com o vocabulário motor, e eu não estou falando nem de performance, eu estou falando de saúde, eu estou falando de aprender a andar, de aprender a brincar, que muitas das vezes está sendo esquecido. Uma parte, vereador? Claro que eu dou a parte. Só fazendo essa correção, a gente tem no currículo de todos os alunos, tem aula de educação física. Eles têm acesso à educação física no currículo. O fato não é esse, o fato é ter, além do currículo que ele é permitido, contraturno ou adicionar outras disciplinas, assim como o vereador trouxe na semana passada, da importância de ter as aulas marciais e de atividades marciais, na verdade, dentro das escolas. E que a gente não conseguiu implantar, muitas das vezes, pela necessidade de trabalhar o currículo, que é o mínimo dos alunos, e priorizar as aulas de matemática, português, assim como educação física, que faz parte da grade, e assim outras. Mas a gente não conseguiu, durante esse período, fazer contraturnos dentro das escolas e levar as disciplinas diferenciadas ou a multidisciplinaridade exatamente por priorizar, pelo menos, o cumprimento daquele currículo. Então, é só para um adendo. Perfeito, obrigado pela correção, era exatamente isso. A importância da educação física dentro das escolas. Não só a educação física, pelo que você está falando, é sobre o contraturno escolar, aí entra a cultura também. Eu sou defensor também, não só da educação física, mas sim da cultura nas escolas, no contraturno escolar. O que eu não quero, Leandro, é passar mais 4 anos aqui e não ver esse processo seletivo ou um chamamento público das artes marciais nas escolas. Não quero. Vai ser minha missão durante esses 4 anos falar sobre isso, porque eu entendo que é muito importante. Quando eu digo que é importante para todas as crianças e adolescentes da cidade, porque eu vivenciei isso dentro de casa. Eu tenho 3 filhos que, desde quando nasceram, praticam artes marciais. E, graças a Deus, nunca se envolveram com nada errado. São pessoas honestas, que não se envolvem com drogas, não bebem, dormem cedo, acordam cedo, porque são disciplinados. E a arte marcial leva isso, leva disciplina para as crianças e para os jovens. Eu nunca critiquei a senhora como secretária, pelo contrário, parabenizo pelo trabalho que a senhora fez na frente da educação e vem à tona explicar agora que deu prioridade ao que deveria ser prioritário.
sem dúvida nenhuma. Mas as artes marciais nas escolas também é uma prioridade na minha visão. Enquanto isso não acontecer, eu vou estar aqui cobrando do secretário e até mesmo do prefeito. E várias reuniões com o prefeito já foram feitas. E o próprio já liberou, já deu ok e sabe da importância das artes marciais nas escolas. Então, vou cobrar sim do secretário Matias que seja feita a execução da lei de minha autoria, que foi aprovada aqui nessa legislação de 2019 e até hoje não foi executada. A parte, vereador? Claro, com certeza. Vou até fazer um adendo, até porque é importante a gente esclarecer. Não faço aqui só a defesa do Matias, mas entendo que hoje estamos num processo de chamamento dos servidores que passaram, né, os futuros servidores que estão aí no processo de convocação do concurso público. E o concurso público também não previu, não teve cargos para profissionais de multidisciplinaridade, assim como professor da capoeira, assim como instrutores de música, dança, professores de artes marciais, que poderia estar previsto no concurso e naquela ocasião eles não entraram. Até sugiro que o município entenda que é possível fazer concurso público para esses cargos. Porém, tem um processo que, quando eu saí da educação, existia um processo exatamente para fazer um chamamento de organizações que pudessem dar esse contraturno nas escolas. São de extrema importância, mas quando se trata do chamamento, da contratação de profissionais para poder trabalharem dentro das unidades escolares, priorizaram a convocação do concurso. Eu acredito que agora tem que ser. E essa luta ela é legítima, porque já tem uma lei e a gente precisa estar aqui nessa casa para fiscalizar e contribuir com que a educação funcione, como assim todas as outras secretarias. Fazer com que eles tenham direito à dignidade para as aulas marciais dentro das escolas, mas as atividades elas também precisam ser multidisciplinar, para que todos tenham o direito de escolher, seja a capoeira, seja a dança, seja a música, seja o canto. E, assim, admiro demais os seus filhos, porque sei da disciplina que eles têm, que foi conduzido também pela categoria que é defendida. Eles fazem jiu-jitsu, né, e estão ali durante muitos anos, mas eu também defendo que a gente tenha todas as atividades e que ele possa escolher qual atividade que ele quiser. E que a gente consiga colocar não somente as atividades de aulas marciais, mas também as outras atividades para que ele tenha um poder de escolha. Obrigada, vereador. Eu que agradeço a colaboração, Leandra. E assim como iniciei minha palavra, não só a educação física, mas como a cultura deve ser colocada também no contraturno escolar. Hoje, colaborando com a fala do professor de educação física e vereador Ricardo Salgado, nós temos sim a educação física na escola, mas não temos no contraturno escolar. Nós temos no horário normal das escolas. O que a gente pede, eu acho que ele concorda também comigo, é ter mais educação física, mais atividade física. Nós temos aí a obesidade, vários problemas de saúde no nosso país, que vai ser solucionado com mais atividade física. Isso eu posso comprovar e a ciência também está aí para comprovar. A educação física hoje faz parte da saúde, não é uma disciplina isolada, faz parte da saúde também. E eu vou continuar brigando, mas sem crítica. O Bento Matias acabou de assumir, né, tem 8 meses de mandato, obviamente ele tem que ter as prioridades dele, mas tem que colocar lá na pauta dele a prioridade das artes marciais nas escolas, que vai ser muito benéfico para a nossa sociedade. Obrigado, Leandro. Obrigado, presidente. Outro destaque da sessão foi o projeto de lei dos vereadores Denis Madureira e Leandra Lopes, que cria o Programa Municipal de Incentivo à Poesia, às Artes Literárias e Visuais. A proposta busca fomentar a cultura no município. Denis, entramos com esse projeto de lei para a gente falar e potencializar cada vez mais a arte, a poesia, a literatura, mas que a gente tenha esse estímulo como referência para tantas ações importantes da cidade. Como é importante a gente falar sobre projetos que traz para as pessoas, inclusive, doutora Maiara, a potência de cada um. Isso é mostrar para as pessoas o quanto é importante enxergar a cultura como importância na nossa sociedade, a cultura como importância na reabilitação, a cultura como importância, a reestruturação de uma cidade, quando ela consegue estruturar a vida poética que ela tem, mas também a cultura de onde ela vive. Então, o incentivo à cultura e a promoção da cultura, e incentivar políticas públicas que a gente possa desenvolver dentro de uma sociedade é o que mais tem importância. Então, entrar com um projeto como esse, a gente falar e dar dignidade para tantas pessoas, para falar de poesia, literatura, e uns espaços onde pode estimular cada vez mais. Obrigada, presidente.
E aqui na TV Câmara mantemos você informado sobre os acontecimentos da nossa cidade. Não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente, compartilhe e até o mês que vem.